Olá, amigos do LAC Concursos, moçada, como é que vão? Tudo bem? Gente, voltamos para terminar a aula. Lembra que eu falei para vocês? A gente está falando de conhecimentos gerais, blocos econômicos. Eu tinha falado de União Europeia e NAFTA, aí ficou meio compridinho, o pessoal pede para não esticar muito, então eu voltei para terminar. Eu falei que era um vapt-vupt, vamos lá, certo? Quais são os blocos que estão faltando a gente abordar? Vamos lá. Pessoal, o primeiro deles é a APEC. Pessoal, a APEC é Asia Pacific Economic Cooperation. Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, tá? É esse blocão verde aqui, beleza? Moçada, esse bloco, ele é um avanço, certo? De um antigo bloco conhecido como ASEAN. Association of the Southeast Asian Nations, Associação de Nações do Sudeste Asiático, você entendeu? Só que aí a galera resolveu dar uma ampliada, porque antes era só essa galera aqui do Sudeste Asiático, aí a turma ampliou para a bacia Ásia-Pacífico, certo? E constituiu-se um bloco com 21 países membros, todos esses aqui, ó, são 21 países membros, tá? Esse bloco, moçada, ele representa aproximadamente um PIB superior a aproximadamente 50 trilhões de reais. 50 trilhões de reais, certo? Ô Marcelo, e se eu fosse definir esse bloco, o que ele é? Ele é uma zona preferencial de comércio, certo? Você tem acordos bilaterais, trilaterais, multilaterais para abolição de tarifas alfandegárias e livre circulação de alguns produtos. Então ele é uma zona preferencial de comércio ou acordo de complementação econômica. Tá certo? Beleza? Agora, aí é que vem um negócio que é novo, moçada, e a gente tem que falar, presta atenção. Pessoal, essa aqui é a APEC, certo? Muito bem. Como vocês estão vendo, nós temos aqui 3 das 4 maiores economias do planeta. 3 das 4. Quais são? Estados Unidos da América, China e Japão. A única economia que ficou de fora foi a Alemanha. Certo? É a 4ª maior economia do mundo. As 3 maiores economias do mundo estão aqui. Certo? Muito bem. Pessoal, todo mundo sabe que historicamente o Japão é país amigo. O Japão é país amigo, quer dizer, o Japão, a mesma mão que bateu foi a mão que ajudou. Os Estados Unidos jogaram 2 bombas atômicas no Japão na Segunda Guerra, mas ajudaram na reconstrução do país. Então o Japão é país amigo. Agora você sabe que Estados Unidos e China têm passado por algumas tensões, principalmente no lado comercial. Agora está começando a descambar também para o lado militar, beleza? A galera está fazendo nesse momento manobras lá no mar da China Meridional, entendeu? Certo? Então as Forças Armadas chinesas estão em alerta, tá? Existem navios de guerra americanos lá na área. Não é que vai ter uma guerra entre eles, mas isso provoca tensão, você entendeu? Desnecessária, mas provoca. Agora na parte comercial, aí o bicho pega. Certo? O presidente Donald Trump recentemente anunciou que vai taxar todos os produtos chineses que entrarem dentro do mercado americano, certo? Isso está gerando uma certa tensão. Agora, por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, o negócio com a China é comercial. É a potência que pode ultrapassar os Estados Unidos como a maior potência do planeta, economicamente falando. Se bem que em muitos critérios, algumas bibliografias já trazem o PIB da China como maior que o dos Estados Unidos, certo? Só que aí vocês estão vendo que aqui tem um outro país que dá pepino. Qual é? Estados Unidos, Rússia. Só que a questão com a Rússia não é tanto comercial. A questão com a Rússia é mesmo estratégica, geopolítica, militar. Ah, Marcelo, mas a Guerra Fria acabou. Sim, a Guerra Fria acabou, mas da maneira como nós conhecíamos, capitalismo, socialismo. Acabou. Agora, você falar para mim que tensões entre Estados Unidos e Rússia não existem, eu ia falar União Soviética, né? Rússia, existem. Certo? Então, o que acontece aqui na APEC? Você tem um bloco em que você tem 3 grandes protagonistas, certo? E você sabe que os 2 aqui, eles se dão bem. Geralmente o problema é com esse aqui. Então, eu vou usar a seguinte analogia. Moçada, ter craque em time de futebol, desculpa aí se alguém não gosta, tal, ninguém é obrigado, mas é analogia. Você ter um craque num time de futebol não é ruim. Claro que não é, quem que não quer?
O problema é que vocês já viram que teve time que tinha muito craque no time. E o que aconteceu? O elenco rachou. O elenco ficou dividido em panelinhas. Panelinha de fulano, panelinha de ciclano. Você entendeu? Panelinha, tá? E eu não conversava direito com o outro, tal. E isso tem reflexo no campo. Então, aqui na APEC, eu tenho um bloco econômico no qual os Estados Unidos da América têm um contencioso, têm um histórico de um pouco mais de atrito com outros dois. Então, fica muito protagonista num bloco só. Então, o que os americanos fizeram? Os americanos fizeram um trabalho de articulação, um trabalho político, principalmente o presidente Barack Obama. E aí, os americanos conseguiram costurar o quê? Eles conseguiram costurar a TPP. Marcelo, TPP, o que é isso? É o que você está vendo aqui, ó. Trans-Pacific Partnership. Parceria Transpacífico, certo? Olha o que os americanos fizeram. Eles criaram um outro bloco, conseguiram criar esse bloco, certo? Só que agora com, olha a enxugada, a APEC, 21 países membros, TPP, 12. E olha quem que os Estados Unidos tiveram o cuidado de excluir, Rússia e China, estão fora. Ou seja, deixaram apenas países considerados o quê? Amigos, tranquilos, e que para os Estados Unidos não fazem sombra, não representam uma ameaça. Você entendeu? São países amigos. O Japão é uma baita economia, mas é amigo. Então, essa galera aqui, para nós, não tem problema. Então, o que se criou aqui com esse bloco foi uma área de livre comércio, ou seja, abolição de tarifas alfandegárias e livre circulação de todos os tipos de mercadoria. Quer dizer, a APEC continua existindo, mas os americanos criaram isso aqui porque é um bloco onde eles são a principal potência, não tem a sombra da China e da Rússia, certo? Então eles são os protagonistas e só países amigos. E eles estão tentando costurar a mesma coisa com a Europa, que seria o Transatlantic Trade and Investment Partnership. Seria o TTIP, certo? Beleza? O TTIP. Isso seria entre Estados Unidos e União Europeia. Isso aqui ainda não está concluído. Agora, isso aqui foi criado, foi lançado em 2015 e efetivado em 2016. Certo? Beleza? Só que aí, aquela velha história. Isso aqui foi costurado pelos Estados Unidos durante a administração Barack Obama. Vocês sabem que Barack Obama é do Partido Democrata, certo? Então, vamos costurar isso aqui, parceria Transpacífico, beleza. Moçada, teve eleição nos Estados Unidos, certo? Aqui, ó. Estados Unidos e mais 11 países fecham parceria Transpacífico. 2015, Barack Obama, certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, aqui, ó. Donald Trump prometeu durante a campanha dele: se eu for eleito presidente, o primeiro ato do meu governo será sair da parceria Transpacífico. Eu não quero essa parceria, eu não acho que ela é boa para os Estados Unidos. Por quê? Porque o slogan de campanha dele foi Make America Great Again. Fazer a América grande de novo. Eu não vou conseguir fazer a América grande de novo gerando emprego fora dos Estados Unidos. Não vou. Se eu abrir o mercado americano para produtos desses países com tarifa zero, eles vão entupir o mercado americano. Isso não vai gerar emprego aqui. Não vai. Eu quero fábricas aqui. Eu quero gerar empregos para os americanos. Beleza? Então, ele cumpriu a promessa, moçada, 23 de janeiro de 2017. Uma das primeiras medidas do governo dele. Assinou o decreto, a ordem presidencial, tirando os Estados Unidos do TPP, certo? Ele abandonou o TPP, abandonou. Ou seja, numa administração, Barack Obama foi o grande articulador do bloco,
certo? É eleição, mudou o governo, outro partido, outra orientação política, os americanos abandonaram o bloco. Abandonaram, certo? Quer dizer, o TPP continua existindo, só com 11 países membros. Agora, o grande articulador do bloco abandonou-o. Ou seja, os outros 11 países que ainda estão nele, provavelmente estão agora, um olhando para a cara do outro e falando assim, putz, grila, que sacanagem. O cara que articulou conosco, o cara que deu corda, o cara que estimulou, falou que ia ser bom, que todo mundo ia ganhar, que ia ser bom pra caramba, sai e agora largou a gente aqui. Beleza? Foi isso que aconteceu. Tá certo? Então esse bloco ainda continua existindo, só que agora sem a presença dos Estados Unidos da América. Certo? Beleza? Ele quer algo bom para os americanos. Tá joia? Tudo bem? Muito bem. Aí nós chegamos no Mercosul, que é o nosso. Como é que é a história do Mercosul? Gente, é assim. Historicamente, durante boa parte do século XX, na segunda metade, principalmente, com todo respeito, durante o regime militar, aqui e lá, nosso relacionamento com a Argentina era péssimo. Era horrível. Você entendeu? Muito ruim mesmo. E vocês estão vendo aqui na foto Raul Alfonsin e José Sarney. Os dois primeiros presidentes civis do Brasil e da Argentina depois do regime militar. Eles se encontraram do lado argentino das cataratas. Por isso que Iguaçu está escrito aqui com Z. Porque foi do lado argentino, Iguaçu. Se fosse do lado brasileiro, era com C cedilha. Então eles se encontraram em Puerto Iguaçu, que é a cidade que fica do lado argentino das cataratas. E desse encontro saiu um documento chamado Declaração de Iguaçu. O que esse documento previa? Previa o estreitamento das relações bilaterais Brasil-Argentina. Em todos os sentidos. Político, diplomático, cultural, econômico, certo? Em tudo quanto é sentido. A gente se reaproximar. Certo? Muito bem. Aí, em 1988, nós assinamos o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento. Esse tratado foi assinado entre Brasil e Argentina. 3 anos depois disso aqui. E esse tratado deixava bem claro que Brasil e Argentina iam criar um mercado comum. E estavam convidando quaisquer países latino-americanos a entrar nesse bloco. Olha a abrangência do convite. Não era qualquer país sul-americano. Era qualquer país latino-americano. Ou seja, do México para baixo. Qualquer um podia entrar. Certo? Só que vocês sabem muito bem que a nossa área de convivência, a nossa área de contato com a Argentina é a bacia do Rio da Prata. É a bacia Platina, que é uma bacia formada por 3 rios que nascem no Brasil, Paraguai, Paraná e Uruguai. Formam o Rio da Prata. E aí você sabe que Brasil e Argentina estão aqui. Agora, juntos estão Paraguai e Uruguai. Então, como se fosse por gravidade, nós atraímos o Paraguai e o Uruguai nesse processo. E aí, a gente vai ter a assinatura do Tratado de Assunção. Moçada, o Tratado de Assunção é março de 1991. Vocês estão vendo aqui, Fernando Collor de Mello, Brasil. Fernando Afonso Collor de Mello, Brasil. Andrés Rodrigues, Paraguai. Carlos Saúl Menem, Argentina. Alberto Lacalle, Uruguai. Aqui foi criado o Mercosul. E eu acho que foi uma coisa muito legal, moçada, a gente ter ido assinar o tratado em Assunção, capital do Paraguai. Porque a última vez que esses 4 países tiveram envolvidos em alguma coisa, foi para 3 dar um cacete em um, que foi a Guerra do Paraguai. Beleza? Então fica parecendo que a assinatura desse tratado lá em Assunção, no Paraguai, indica que a gente está querendo começar uma nova era nas nossas relações. Uma era de cooperação, integração, parceria. O que é extremamente positivo. Certo? Então, se nós analisarmos o Mercosul, hoje, ele é uma união aduaneira. Certo? É uma zona de livre comércio que tem uma tarifa externa comum. Certo? Só que não é bem uma zona de livre comércio, que você sabe que nós temos cota de $300 para comprar no Paraguai. Se
fosse uma zona de livre comércio, eu ia lá, comprava o quanto eu quisesse e trazia para o Brasil. E isso não é permitido, a cota é $300, certo? Então nós somos uma união aduaneira, nós adotamos uma tarifa externa comum. O bloco começou com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Aí nós criamos a categoria dos países associados. Bolívia, Chile, Peru, Equador e Colômbia são associados. Participam das reuniões, têm direito a voz, mas não têm direito a voto. E tem os países observadores, que são o México e Nova Zelândia. Só observam o bloco, certo? Ah, Marcelo, é diplomacia, moçada. Você pode ter país observador, não tem problema nenhum, certo? Guiana e Suriname assinaram um acordo de cooperação em 2013, de associação. Mas isso precisa ser aprovado pelos países membros, certo? Beleza? Vocês sabem que em 2012 a Venezuela entrou. 2012 a Venezuela entrou. Ela foi aceita como país membro, ela foi aceita, presta bem atenção. Ela foi aceita durante o período que o Paraguai estava suspenso do bloco. E por que o Paraguai estava suspenso? Porque houve um processo de impeachment do presidente Fernando Lugo lá no Paraguai, que a Argentina, Brasil e Uruguai consideraram um golpe. Um golpe. Devido a um tiroteio que teve numa fazenda, o massacre do Curuguati, morreram, se eu não me engano, 11 sem terra, 6 policiais, e a turma falou que a culpa era do presidente da República. O Congresso, a maioria do Partido Colorado, de oposição, aprovou o pedido de impeachment, deram 2 horas para os advogados dele se defender, a Suprema Corte do Paraguai falou que estava tudo ok, tiraram ele do poder. Foi aí que a turma aprendeu a receita para fazer a mesma coisa aqui, na minha opinião. Certo? Pedalada fiscal nunca foi crime de responsabilidade. Nunca. Certo? Nunca. Todo mundo pedalou. Fernando Henrique, Itamar Franco, Collor, Lula, todo mundo. O problema foi com a Dilma. Certo? É minha opinião. Beleza? Agora, a receita, a turma aprendeu aqui. Se bem que ela já tinha sido usada em 2009 lá em Honduras, para tirar o Manuel Zelaya. Coincidência. Pura coincidência. Certo? Mas aqui o Paraguai foi suspenso e a Venezuela entrou. Beleza? Agora, vocês sabem que a Venezuela é que está suspensa. A Venezuela é que está suspensa. A Venezuela foi suspensa, certo? Com 3 alegações. Tá? Primeiro, a motivação técnica. Tá ok? Que ela não estaria cumprindo 75% dos tratados e normas estabelecidas. Segundo, a motivação política. A ruptura da ordem institucional. E terceiro, a motivação econômica, a instabilidade política, a inflação alta, a instabilidade econômica, a inflação alta que tem dentro do país. Essas foram as razões para a suspensão da Venezuela. Então ela está suspensa do bloco. Agora, moçada, olha só. Vamos pegar aqui para vocês os pontos positivos e negativos do Mercosul. O que tem de positivo? Moçada, primeira coisa, maior intercâmbio comercial. Isso é positivo. Em qualquer bloco, você trocar mais mercadorias, você, certo, estimular o comércio, isso é positivo. A Argentina hoje é um dos maiores parceiros individuais nossos, certo? Segundo, maior coesão política. Isso também é positivo. Você negocia em bloco. Sozinho você é fraco. Em bloco você é forte, certo? Terceiro, a diminuição, o arrefecimento da rivalidade Brasil-Argentina. Diminuiu muito. Então isso dá mais estabilidade política para a América do Sul. Agora, o que tem de negativo? As disparidades econômicas entre os países membros. Moçada, olha o tamanho da economia do Brasil no Mercosul. Se você somar a economia do Brasil mais da Argentina, olha o tanto que dá. É muito dispar, certo? E isso não é bom. Tem que ser mais homogêneo, se bem que não vai conseguir ser. Segundo, contrabando, pirataria, lavagem de dinheiro. Quem que não sabe que o Uruguai é um paraíso fiscal? Você pode abrir uma empresa offshore lá e mandar dinheiro para lá, pô. Certo? Com testa de fel, laranja. Produto falsificado, contrabandeado do Paraguai. Tem. Isso não é positivo. Terceiro, a dependência que nós ainda temos em relação aos países desenvolvidos quanto à tecnologia, tal, dinheiro. Temos. Tem dívida externa, a Argentina está com problema, está pedindo dinheiro no FMI, certo? Você pega, por exemplo, essa TV aqui, é o quê? Samsung. E a sua? Sony. E a do outro? LG. E a do outro? Sony. E a do outro? Panasonic. Qual que é brasileira?
Pode ser fabricada no Brasil, mas é uma empresa multinacional. Então você é dependente dessa tecnologia, certo? Isso não é positivo, tá? Agora, para você ter uma ideia, moçada, aqui são dados dos países, né? PIB per capita, população, tá? A mesma coisa, extensão territorial. Agora, olha aqui. Se você pegar o produto interno do Mercosul, produto interno bruto, daria alguma coisa em torno de 3 trilhões e 200 bilhões de dólares. Seria a quinta economia do planeta, certo? Se você pegar, moçada, o comércio dentro do Mercosul, ele representa hoje aproximadamente 59, 60 bilhões de dólares. Deve ter subido um pouco mais, certo? Um crescimento de 87%. E a maioria do que o Brasil vende é produto industrializado. Produção agrícola. Moçada, o Mercosul é o maior exportador mundial de milho, soja, açúcar e arroz. É grande produtor de carne bovina, carne de frango, carne suína, trigo, certo? Etanol, beleza? É uma potência agropecuária. E na parte energética, o Mercosul, moçada, contando a Venezuela, tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Só perde para o Oriente Médio. Tem xisto, tem gás natural, tem carvão. O Brasil tem um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo. Tem energia eólica, tem energia solar. É muito positivo. Olha só o que era o comércio do Mercosul em 1990. Era 4,2% das exportações brasileiras. Olha para quanto que foi, mais que dobrou. Junto com a América Latina, era 11% e foi para 24%. Você entendeu? Por cento das exportações do Brasil. Extremamente positivo, certo? Olha o quanto que representa a América Latina, Caribe e Mercosul. É a linha verde. Está na frente da China, que é o maior parceiro individual comercial nosso, certo? Outra. Olha o resultado da balança comercial brasileira, quanto que era. Você lembra, moçada, que déficit na balança comercial é quando você importa mais do que exporta. É quando você compra mais do que vende. Então, é prejuízo. Superávit é quando você exporta mais do que importa. Você vende mais do que compra. É lucro. Agora, olha a data aqui. 96, 97, 98, 99. Fala pra mim que era bom. Olha aqui aonde que estava. Beleza? Agora, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha aqui. Caiu aqui bastante, crise, né? Mas olha aqui o histórico. Só lucro. E a turma quer provar para mim que o Brasil nessa época estava quebrado. Nunca vi país quebrado ter lucro. Depois a turma não sabe porque que nós temos reservas cambiais de 370 bilhões de dólares. Olha aqui. 45 bi, 45 bi, 40 bi. Pô, vocês entenderam? Então o Mercosul tem um papel relevante nisso. Tem um papel relevante. E outra, olha só o resultado do Mercosul de 2002 até 2011. Olha o resultado. Argentina, 13 bi de déficit, prejuízo. Menos. Paraguai, 12 bi de déficit, prejuízo. Uruguai, 11 bi de déficit, prejuízo. Qual foi o único país que teve superávit? Brasil, 36 bi. Moçada, eu nunca vi você ganhar dinheiro e o pessoal falar que o troço é ruim. Pô, você está ganhando dinheiro com o bloco e o bloco é ruim? Como é que é isso? Você está querendo rasgar dinheiro? Está ficando louco? Daqui a pouco vai querer morder sua orelha também. Ah, vai morder a orelha? Você está ganhando dinheiro e o bloco é ruim. Vocês entenderam? Não há lógica nisso. Por isso, pessoal, que tá aqui, ó. Vamos dizer assim, a visão da nova política externa brasileira. Revisão do Mercosul. Certo? A Unasul praticamente acabou. O Brasil saiu da Unasul. A Argentina também. O negócio agora é que a Prosul. Prosul. É um outro bloco. Temos que... Não, o Unasul não serve. Prosul. E o Mercosul, moçada, na atual visão da política externa, isso aqui não é prioridade. Não é prioridade. Aqui, ó, o Mercosul não seria prioridade, considerando o viés ideológico. Tudo é ideologia. Você vai perder dinheiro por causa de ideologia. Na visão do ministro Paulo Guedes, que afirmou isso. Por isso, pessoal, que nos últimos tempos, presta bem atenção,
O que você tem ouvido falar na imprensa? O que você tem ouvido falar? Qualquer coisa. Notícia, alguma coisa nova sobre Mercosul. O quê? Nada. Absolutamente nada. É como se o Mercosul tivesse morto. Claro que ele não morreu, ele continua lá. O bloco ainda existe. Mas você não ouve falar de uma nova iniciativa, um novo tratado, uma coisa boa, nada. Nada. É como se não existisse. Ainda está aí. Beleza? Mas as perspectivas para ele não são muito boas. Hoje o nosso alinhamento, também por um viés ideológico, é tudo com os Estados Unidos. Tudo com os Estados Unidos. Tá certo? Beleza? Mas ele continua existindo. Só que já teve dias melhores. Certo? E lembrando que todos os dados que eu mostrei. Pessoal, presta bem atenção. A gente dá aula e é claro que aqui eu exponho a minha opinião. E tem um viés político mesmo. Todo mundo consegue perceber isso. Ninguém aqui é bobó. Tá? Agora, é claro e óbvio que ninguém que está assistindo essa aula é obrigado a concordar comigo. Ninguém, você tem a sua opinião, isso é óbvio, pô, tá tranquilo, eu discordo dele, porque tá, beleza, todo mundo tem o direito. Agora, moçada, eu apresento números, tá? Números, tá ok? Eu apresento números com fontes, você entendeu? Beleza? Então, você não é obrigado a concordar, ninguém é. Pelo amor de Deus, doutor, só não fala que eu tô mentindo. Só não fala que eu estou mentindo. Não concorde, isso é tranquilo. Só não fala que eu estou mentindo. Se você falar que lucrar 36 bi em 10 anos é ruim, 3,6 bilhões de superávit por ano é ruim. Não é bom. O bom é ter prejuízo. Beleza? É aí que entra o viés ideológico. Você pode ter a opinião que você quiser, mas vamos debater em cima de argumento, certo? Agora, dentro da posição atual, o Mercosul está morto. Morto no sentido figurado, o bloco continua existindo. Mas em termos de coisas que estão acontecendo, certo? Novos acordos, dinamismo, nada. Você não ouve nada dele no noticiário, tá certo? Mas é o nosso bloco, tá joia? Bom, moçada, era o que faltava eu complementar, tá ok? Falei desses aí, que são os blocos econômicos mais importantes que nós temos hoje, certo? E o Mercosul para nós, né? Dentro do planeta, tá? No panorama global, tá bom? Pessoal, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Um grande abraço, tá? Desculpa, eu falo mesmo, não vou mentir o dia que eu tô gravando, tá? Feliz Dia das Mães a todas, domingo, certo? Espero que vocês tenham um maravilhoso final de semana com as suas famílias, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Clique like.